Não é que o Flamengo não vai brigar pelos títulos, ele vai brigar. Só que eu acho que daqui a um pouco a gente vai começar a ver onde é que é a mira. Eu acho que vai estar apontada para o brasileiro, o elenco é muito forte. Você acha que eles é mais brasileiro do que Libertadores? Não é mais brasileiro do que Libertadores. É brasileiro. Eu acho que o recado foi muito cedo e o Tite tem experiência para saber disso. Tem experiência para falar, né? E eu posso estar enganado, como também para entender que o recado foi dado muito cedo. Prioridade. A prioridade, tudo bem, até entendo. Pô, vamos aqui, vamos administrando, Exatamente. porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. O Flamengo está indo bem no Campeonato Brasileiro, vamos Libertadores, vamos lá. Quando perceber que um ou outro não vai dar, aí eles vão tirar. Mas o Flamengo tem que tentar jogar em todas. É o time da tem fala. que jogar é em todas as competições. Então, Edu, se a gente analisar só o resultado, a gente não consegue explicar até o que motivou as falas do Tite ontem. Porque se o torcedor tivesse visto o Flamengo jogar da mesma forma que jogou no primeiro tempo e acabasse 2-0, o Palestino lá atrás se defendendo e o Flamengo Isso chama atenção. martelando e não conseguiu, o torcedor ia de boa. Salve nação, saudações rubro-negras! Separei o corte do F90, vamos ver aqui agora o que eles falaram do Flamengo. Flamengo que venceu mais uma, galera. Galera, põe na cabeça o seguinte, hein? O Flamengo está invicto na temporada, não perdemos nenhum jogo e só tomamos um gol com o time titular. Isso é muito importante. Antes de tacar pedra, cara, olha o lado bom da coisa. No ano passado, nessa época, nós estávamos com a cabeça inchada, né? Já teríamos perdido a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca. E neste ano não, cara. Não perdemos nenhum jogo. Então, pessoal, antes de criticar, olha o lado bom da coisa. Existe o lado bom da coisa, cara. Se o Flamengo não está goleando, se não está encantando, dando show, pelo menos não estamos perdendo. Pelo menos o Flamengo só tomou um gol com o time principal. Então é por esse lado que eu vou olhar a coisa, tá bom? Vamos ver então o que os comentaristas falaram do nosso Flamengo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa eu só voltar um minutinho aqui, simbora. Porque eu defendia um pouco, tem a opção da comissão técnica, mas ninguém faz nada sozinho. Chegou no ouvido dele, olha, eu entendo todo o seu planejamento, mas é muito importante essa foto com a taça contra o Nova Iguaçu. Vamos garantir como prioridade. E aí não interessa se estava 3-0, se tinha vantagem. O pé no acelerador do primeiro jogo tem a ver com isso também. A garantia do segundo jogo, todo mundo saiu na taça. Você lembra? O presidente pegou, o vice de futebol pegou. Todo mundo. O vice papagaio lá de pirata, que quando o assunto é sério não dá entrevista, mas quando é foto para título ele dá entrevista, né? Também pegou lá. Tem pessoal que só sai na foto na boa, Na né? boa. Na boa. No assunto sério o pessoal não aparece, não. Então, Edu, o que acontece é isso, tem essa conotação que o torcedor do Flamengo, ele, infelizmente, ele cada vez mais está tendo que entender isso, né? Porque ele está tendo que decifrar o que é aquela interna ali, aquele bastidor, e é isso. Para muita gente dentro do Flamengo não é o torcedor. A eleição, a foto com a taça para a campanha, mais importante. Vale tanto quanto a taça pelo lado esportivo. Então, o Tite ele meio que verbalizou para que aconteça daqui a 2 semanas, quando tiver que sacar de um jogo, sacar de outro, a mira não está só apontada para ele. A mira está apontada para a diretoria. Agora, se você me perguntar, não é que o Flamengo não vai brigar pelos títulos. Ele vai brigar. Só que eu acho que daqui a um pouco a gente vai começar a ver onde é que é a mira. Eu acho que vai estar apontada para o brasileiro. O elenco é muito forte. Você acha que eles é mais brasileiro do que Libertadores? Não é mais brasileiro do que Libertadores. É brasileiro. E aí depois, com o andar da carruagem, se você vai passar em primeiro, se a tua oitava de final é difícil, se a tua quarta de final da Copa do Brasil é difícil, você vai começar a negociar com isso lá em agosto e setembro, não é agora. Agora você vai para fazer campanha no Brasileiro, você vai para classificar na Libertadores, você vai para passar a terceira fase da Copa do Brasil. Só que quando afunilar, quando você chegar ali em final de julho, agosto, que aí começa o mata-mata da Libertadores, voltam os jogadores da Copa América, os jogadores que estão fora, vai começar a fase mais aguda da Copa do Brasil. E o Brasileirão vai começar a desenhar, você vai começar a saber quem são os 3 ali que estão brigando pelo título. Vai ter uma influência. Ele não vai precisar ficar se explicando com frequência. Eu acho que o recado foi muito cedo. Eu acho que o recado foi muito cedo. E o Tite tem experiência para saber disso. Tem experiência para falar, né? E eu posso estar enganado, como também para entender que o recado foi dado muito cedo.
Porque assim, ele não trouxe. Agora, o Pedro, ele trouxe essa questão de diretoria, né? Que o Tite também fala, a gente vai ter reuniões com a diretoria para entender as prioridades. Mas o torcedor do Flamengo, o cara que na arquibancada, que está em casa assistindo, enfim, ele olha para um Flamengo que poderia brigar por títulos. E que ele quer também, né? Todos os títulos, mas que poderia brigar por títulos, né? Como foi o Carioca, como pode ser Libertadores, como pode ser Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então esse recado do Tite foi muito cedo, assim, a gente vai ter que definir prioridades, porque o Flamengo, ele está começando a desenhar o seu caminho agora, né? Então, se prioridades, a gente entende, que nem o Pedro fala do brasileiro, mas eu acho que o torcedor do Flamengo, eu acho que o título que mais chama atenção é a Copa Libertadores. Então, eu acho que aí seria um ponto, né? Mas o brasileiro, ele, pelo elenco que o Flamengo tem, pelos jogadores que tem, né, que foram contratados, o Flamengo vai conseguir, mesmo se em algum momento, como a gente falou do Abel, você ter que segurar alguns jogadores, né, por alguma necessidade de lesão ou cansaço, do Flamengo, mesmo assim, ter um time capaz de enfrentar os seus adversários e continuar sonhando. Quando você fala, não, o Flamengo vai ter que definir prioridades, não vai ser possível ganhar tudo, eu acho que é um recado que o torcedor, falando para o torcedor não gostaria de escutar nesse momento. Eu acho que o torcedor olha e fala, é possível a gente brigar por títulos. Não todos eles, pode ser que eles venham ou não, mas brigar por eles. Eu acho que o Flamengo ele foi montado para isso. Então, na minha opinião, respeito demais o Tite, a gente vai entrar no mérito do time, equilibrado, ofensivo, né, defensivo, enfim. Mas eu acho que foi um recado muito cedo para as pretensões que o torcedor tem olhando para esse elenco de Flamengo. E assim, não tem sentido, né? Você monta um elenco com 2 jogadores em cada posição com qualidade, gasta você uma chegar bala e falar assim, não, vamos definir prioridades. Qual a prioridade? A prioridade, tudo bem, até entendo. Pô, vamos aqui, vamos administrando, exatamente, porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. O Flamengo está indo bem no Campeonato Brasileiro, vamos Libertadores, vamos lá. Quando perceber que um ou outro não vai dar, aí eles vão tirar. Mas o Flamengo tem que tentar jogar em todas. É o time da tem fala. Tem que jogar em todas as competições. Mas eu entendo também a fala dele. Pelo elenco. Sim, mas você colocou pelo isso. elenco tem que jogar em todas as competições. Esse recado é muito mais para a diretoria, que eu acho, do que propriamente para ele. O recado foi, olha, quando for atirar, não é coisa só minha, eu não tô maluco. Porque ele deve ter sofrido e deve ter chegado, né? Acho que chegou até ele, até o Tite, as críticas do primeiro jogo contra o Milionários e depois você poupa na Libertadores. A gente tá uma semana falando de tem que jogar reserva titular do Flamengo. Você poupa a Libertadores, você poupa. Mas ele poupou, acho que são 4, né? Ele falou, tinha 9 jogadores, poupei 4. Ele poupou 4 jogadores que. Só que você poupar 4 jogadores no Flamengo e os jogadores que entraram, você não está poupando nada, você está colocando um time forte titular. Perfeito. Você tem que ter um jogo. Para deixar muito claro, logo depois que. Depois não, né? Porque ele poderia ter falado isso. No pós-jogo contra o Nova Iguaçu, né? O time dele Mas o grande lance, porque aí eu ia te agora ele joga, ele está jogando na. O jogador ele quer recado. Ele está jogando para a diretoria. Mas o desempenho, o fato de você terminar um jogo 2-0 contra o Palestino. E aí eu brinquei aqui, mas é verdade, o torcedor do Flamengo saiu de casa para ver 4, 5 gols. No padrão Flamengo era para passar o carro no Palestino. Você olha e fala, tem que amassar. Edu, mas 2-0 eu acho que é uma boa vitória e tal, mas depois de um jogo como esse, ganha peso. Ele deve ter pensado, bom, agora eu posso colocar esse discurso aqui? Então, Edu, se a gente analisar só o resultado, a gente não consegue explicar até o que motivou as falas do Tite ontem. Porque se o torcedor tivesse visto o Flamengo jogar da mesma forma que jogou no primeiro tempo e acabasse 2-0, o Palestino lá atrás se defendendo e o Flamengo isso chama atenção. martelando e não conseguiu, o torcedor ia de boa. Pô, jogou, a bola não entrou, mas ganhamos de 2-0. O que preocupou foi a forma como o time tirou o pé no segundo tempo. E aí, como correu o risco contra um time fraco. Exato. E aí o Palestino gostou do jogo e criou chance para empatar. Esteve próximo do empate. Então o Flamengo flertou com um risco muito grande e o que chama atenção, o Flamengo termina o jogo com 20 finalizações. Beleza, boa produção ofensiva, é o que se espera do Flamengo. Mas sofreu 10. E esse Flamengo do Tite, que o Tite bate no peito para dizer, eu prezo pelo equilíbrio. Ontem não foi equilibrado. Jogou bem, teve volume no primeiro tempo e no segundo sofreu muito. Mas uma coisa que eu acho importante, assim, e eu concordo muito com a leitura que o Breler faz do jogo, são 2 papos distintos para mim. Um papo é a análise do jogo de ontem. Preocupa quem assistiu. Ainda mais na esteira de Milionários e Nova Iguaçu, modorrento, sabe? Ali do fim de semana. Outra coisa é
A frase do Tite, eu entendo quando o Capita fala do time, mas não é um absurdo ele falar que não dá para fazer as 3 frentes do Brasil por conta do calendário. Não é, por mais que tenha 2 times. Agora, a análise do jogo de ontem é outro papo. O Flamengo, concordo quando ele fala que o Flamengo cria muito no primeiro tempo. E cria mesmo. Cria muito no primeiro tempo. E não fez mais então porque tinha um problema. Tinha um problema de finalização. O Pedro fez um bonito gol, mas também teve erro de decisão, de escolha, de bola que poderia ser. Bruno Henrique. Bola que finalizou e não finalizou bem. Teve um certo preciosismo. Aí você vai pro segundo tempo. Mas o Palestino melhorou. Meu amigo, com o Palestino melhorando, ao invés de você ganhar de 5, você vai ganhar de 3. Você não pode sofrer, você não pode conceder. Você não pode achar que um cansaço, que uma mudança, o que troca de segundo tempo do Palestino, que alteração, justifique você sofrer contra o Palestino dentro de casa no jogo que você entra para fazer placar. Estamos falando, Pedro, então tem sim uma oscilação e um terceiro jogo seguido de oscilação. E a gente está falando do time legítima. Do time que sofreu um gol no Campeonato Carioca e nenhum gol com o time principal. Então a exigência para o Flamengo na Libertadores é de um time que sofra menos na defesa, como sofreu ontem, jogando em casa, Maracanã cheio contra o Palestino. Então esse é o tipo de crítica que o Tite pode absorver, refletir e certamente ali... Talvez ele não tenha exposto isso, até por preservação dos jogadores. Ele não sai satisfeito quando o time dele sofre 10 finalizações do Palestino. Pode ter certeza. Diga, Pedro, a gente falar do Léo Ortiz também. A gente falou muito do pontual, vamos migrar agora do coletivo para o individual, migrar para o Léo. Antes de falar do Léo bem, algo que me preocupa. E que talvez... O que está te preocupando? Além dos boletos, preocupa o torcedor do Flamengo. Boletos te preocupam? Sempre, é culpa de quem? O boleto, o que acontece? O boleto chegar não é problema. Qual é o problema do boleto, Edu? É ter que pagar. Ele vence. Esse é o problema do boleto. Mas aí no Flamengo, tu preocupa o torcedor? Um cara que pra mim é um pilar desse time há muito tempo, desde antes do Tite, com o Tite melhor e tal, já é mais um jogo que ele não vem bem, que é o Pulgar. O Eric, tá tão né, bem, como chamam também. Então, só pra situar, porque a gente vai começar a falar quem foi bem. Você quer fazer esse adendo não aí? Foi bem. Só esse adendo, mas esse adendo. Parte pro Léo Ortiz aí. Fábio, eu vou te perguntar numa posição que acho que você jogou pouco, como uma vez ou outra, que foi a de zagueiro. Sim. O Léo Ortiz. Muito bem. Gostou dele? Ele chega pra ser. Foi muito bem, Edu. Né? Foi bem além do gol, né? Então, eu acho que tem uma disputa de posição dura, né? Que é com relação ao Fabrício Bruno, um jogador que vestiu a camisa do Flamengo também, né? Que é um jogador que mantém uma regularidade, convocação para a seleção brasileira, isso dá, né, um corpo ainda maior para o jogador. Mas o Léo, ele foi contratado para isso, né, Edu? Todo mundo sabia do potencial que ele tem. O Flamengo fez muita força para essa negociação acontecer e ser finalizada com sucesso. E a atuação dele, a estreia como titular, foi totalmente positiva, né? O jogador deu conta do recado no sistema defensivo. Ele tem, assim como o Léo Pereira também, o Fabrício Bruno, mas o Léo Ortiz, ele tem uma saída de bola muito boa, né? Um cara que dá dinâmica para o jogo, tem confiança, né? Em alguns momentos que o Palestino recuou todos os jogadores, de se posicionar um pouco mais para o meio de campo e tentar, né, dar uma qualidade maior ali para os passes, para o Flamengo se movimentar melhor, e estreia com gol, né, Edu? Então isso também tem um peso muito grande. Jogador que defensivamente vai muito bem e consegue fazer o seu gol também na estreia. Então, assim, o cartão de visita foi nota, né? Uma nota muito alta. Se for deixar pro Breler a nota... A nota é do Breler. A nota do Breler. A nota, Breler, a nota do Léo Ortiz. Muito alta, e é isso. Eu acho que ele foi contratado para esses momentos, né? Quando precisar entrar em campo e conseguir entregar aquilo que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira conseguem produzir com a camisa do Flamengo. Então, acho que a nação ficou bem feliz aí com o jogo do Léo Ortiz. A nota, Breler. No caso do Léo Ortiz, não dá pra dizer um gol e mais nada, porque teve mais coisa. Olha, ele tem uma oportunidade no primeiro tempo, foi bem ali na cabeçada, cabeceando pro chão. Ele vai muito bem na bola aérea ofensiva também. Um cara que sabe se posicionar, encontrar o cruzamento no segundo pau. E também um cara que muito seguro na defesa, seguro principalmente em saída de bola, um cara que tem muita qualidade no passe. Então o Tite tem um luxo hoje, que é poder contar com 2 zagueiros confiáveis na posição, por mais que tenha torcedor rubro-negro que pegue no pé do Davi Luiz, que questione, mas ter o Davi Luiz como opção no banco, eu vejo que é um luxo. E aí ele está definindo de cara Léo Pereira e Davi Luiz para jogar do lado esquerdo e Léo Ortiz e Fabrício Bruno do lado direito, mas com características diferentes. Se ele enfrentar um adversário que pressione muito a saída de bola, nem foi o caso do Palestino ontem, mas enfrentar um adversário com mais qualidade, que faça esse trabalho,
ele pode optar por esses dois zagueiros mais técnicos, Léo Pereira e Léo Ortiz, para facilitar a saída de bola. E os dois têm muita capacidade de passe longo também. Então, se a coisa apertar, eles acham um lançamento com facilidade. Ou se pega um ataque veloz, um time que vai jogar mais de contra-ataque, o Fabrício Bruno se encaixa para fazer essa recomposição, um cara que tem mais recuperação. Então, poxa, quantos técnicos, e aí nem o Abel no Palmeiras tem esse luxo de contar com ótimas opções e com características diferentes, caras que vão se complementar. Então, nesse aspecto, pelo menos na defesa, na zaga, o Tite está muito bem servido. Se a gente comparar com o ano passado, que tinha o Rodrigo Caio ali como opção meio baleado, o Pablo, que muitas vezes não passava com tanta confiança, hoje o Flamengo está ainda mais bem servido de zagueiros. Tô vendo aqui uma mensagem do Moacir Celeri, tá falando, boa tarde, por favor, né? Só vamos considerar que era o lanterna do campeonato chileno. Cabe isso, Zé? Porque a gente falou, e aí o pessoal em casa, lanterna. O que eu acho assim, às vezes você... Se golear, mas era lanterna. Mas eu não tô... Isso aqui... Não, cara. Ele é o quarto. Eu vou mostrar aqui no final. Vou tentar mostrar, mas o Palestino é o quarto colocado no campeonato chileno. Eu vou dizer um pouco mais como experiência como ex-jogador nesse sentido. Você pode jogar contra o último jogador do time do Chile. É Libertadores, é diferente. É Flamengo. Então, o que eu não faço no campeonato chileno, eu vou fazer contra o Flamengo. Por quê? Porque eu vou colocar no meu DVD depois e vou pegar um contrato melhor. Né? Aí depende do Flamengo também. Sim. É o último colocado, sim, mas eu vou mostrar essa diferença. Coisa que nós estamos falando aqui. O Flamengo no primeiro tempo foi bem e no segundo tempo não foi. Né? Então tem muito isso, mas é outro campeonato, é outra forma de você entrar, outra forma de você se concentrar. Qual era o papo de jogo do Corinthians? Qual era o papo de jogo do Corinthians? Que era o último colocado. Chegou e fez. E o Moacir falou aqui do Cobressal, eu acho que ele fez uma confusão, é do Palestino Cobressal, o Cobressal que está em último. Fui até conferir aqui, mas o Palestino está em quase, não é em liderado dela, tá? A 8 pontos do líder da Universidade do Chile. Então também não tá... Mas é campeonato diferente. Tá vendo? Vamos estudar antes de comentar, né, rapaziada? Não tô falando pra eles da bancada, não. Tô falando pra quem mandou essa mensagem aí no hashtag aí F90BR, tá bom? Eu ia mostrar aqui no final. Exatamente. Você vai lembrar de 2, 3 times. Por exemplo, o Palestino não ia jogar retrancado, esperando o time adversário, provavelmente no time no campeonato chileno. Uma outra equipe, depois ele ia tentar jogar, ia tentar sair, ia jogar. É assim, funciona. Agora, como eu falei, passa muito pelo Flamengo. Porque se o Flamengo jogasse durante 90 minutos com a mesma intensidade, por exemplo, que jogou contra o Fluminense, que jogou contra o Vasco, ia ser uns 3, 4, entendeu? Por quê? Porque o Flamengo ia ter uma outra concentração, uma outra forma de encarar o jogo. E no primeiro tempo poderia, né, ter feito o placar maior. Entendeu? Então é natural. Pegar o Atlético Mineiro ontem, jogo que eu fiz também. Sim. Não, o Atlético Paranaense jogou com o Juliano. Sim, mas o Atlético Mineiro, é o Rosário. Rosário está em 10º. Jogo dificílimo. Jogo complicadíssimo. Pegado, porrada, discussão e tal. Um jogo duro. É verdade. Não, mas é o 10º do Campeonato Argentino. Mas é Libertadores. Muda tudo, porque você tem arbitragem diferente, você tem o ritmo diferente. Quantas vezes, por exemplo, o Flamengo já jogou contra o Vasco? Quantas vezes o Flamengo já jogou contra o Palmeiras ou teve enfrentamento? Você já conhece os jogadores. Você já sabe com quem você vai jogar, com quem você vai enfrentar, mais ou menos onde o cara vai jogar, porque você já está acostumado. Quantas vezes o Flamengo jogou contra o Palestino? Por isso que eu estou dizendo, depende muito do Flamengo. O Breler falou quantas chances o adversário teve de chutar no gol do Flamengo. Acho que isso o torcedor sai do Maracanã meio com... É o time meio ressabiado. O famoso equilíbrio, né? É isso. Então, assim, é o que é isso. É o que é o trabalho do Tite. Mostra... Vamos lá então, pessoal. Não estamos aqui para contar mentiras. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, a tabela atualizada do campeonato chileno. Universidade Chile lidera em primeiro, né, com 19 pontos. O Desportes Ilquida tem 16 pontos. O Higgins, eu acho que é isso, tem 12 pontos. Palestino é o quarto colocado com 11 pontos, tá bom? Tá aqui, ó, Colo-Colo, né, que jogou contra o Fluminense em sétimo, com 10 pontos. Ñublense, 10 pontos, até o 16º colocado. Cobressal, o Lanterninha Cobressal, que jogou contra o São Paulo ontem, está em 16º com 2 pontos, tá bom? Tá aqui então, atualizada aí a tabela para vocês, porque, cara, eu gosto de trazer a informação correta
para os meus seguidores. E aí, o que vocês acharam do debate? Comente aqui, fique à vontade. Só que antes, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, tá bom, galera? Vou repetir o que eu já falei nos vídeos anteriores, cara. A torcida do Flamengo quer ver show, quer ver espetáculo. A torcida do Flamengo quer que o Flamengo entre em campo, galera, e aplique goleadas 3, 4, 5 e o Flamengo venceu por 2-0. Só que eu acho o seguinte, cara, eu concordo em partes aí com os nossos colegas comentaristas. No primeiro tempo, o Flamengo foi muito bem, só faltou a bola entrar, né? Poderia ter ficado ali nos 2, 3-0 no primeiro tempo, porque criou para isso. Teve volume de jogo para tal, né? Teve 12 finalizações, sendo 6 com perigo de gol, perigo iminente de gol. O problema foi no segundo tempo. O Flamengo voltou sonolento. O Flamengo voltou com preguiça, cara. Eu não sei se era preguiça, mas não estava com ritmo de jogo. E o Palestino foi para cima. E o Flamengo, galera, correu o risco de sofrer o empate. Ainda bem que não sofreu, mas correu o risco, né? E o Tite demorou muito para mexer no time. O Tite foi mexer depois dos 30 minutos do segundo tempo, colocar o Lohan, colocar o Bruno Henrique, colocar o nosso querido Alan, colocar o Matias Vinha. Quem mais que entrou? Agora eu não estou me lembrando. Esse é o veredito, esse foi o resumo, né, que aconteceu no jogo de ontem. Poderia ter sido mais fácil. Porém, é o que temos para hoje. Temos que falar em cima dos fatos, né? Agora vamos torcer para o Flamengo estrear no Campeonato Brasileiro com vitória. O jogo será contra o Atlético Goianiense domingo às 16h no Serra Dourada. Valeu, galera. Tamo juntos. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!